Hoje, em De Viva Voz 3, temos como convidada a Helena Roseta. Arquiteta, cidadã, continua a bater-se por causas. Deputada à Assembleia da República em muitas legislaturas, entre 1975 e 2019, criou e coordenou o Grupo de Trabalho da Habitação, Reabilitação Urbana e Políticas de Cidade da Assembleia da República, ao qual se deve a aprovação em 2019 da primeira Lei de Bases da Habitação em Portugal. Com um conjunto de profissionais das áreas da arquitetura e da medicina, criou o Programa Nacional Bairros Saudáveis, cuja primeira edição coordenou, com vista a capacitar comunidades e territórios vulneráveis face à pandemia da Covid-19. Foi autarca, presidente da Câmara Municipal de Cascais e vereadora na Câmara Municipal de Lisboa. Presidiu a Ordem dos Arquitetos. Foi fundadora da IFE, Intervenção Feminina, e dinamizadora do movimento Sim pela Tolerância, no referendo pela despenalização da interrupção voluntária da gravidez em 1998. A entrevista é conduzida por Alexandra Silva, técnica e coordenadora de projetos da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. Helena Roseta, antes de mais quero agradecer-lhe a disponibilidade para a entrevista, mas também em meu nome pessoal e em nome da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres e, por certo, de muitas mulheres, agradecer-lhe também a dedicação de mais de 5 décadas a uma causa, que é um direito constitucional e é também fonte de liberdade, de democracia, de cidadania e de igualdade, que é a habitação. No fundo, tem um percurso pessoal de liberdade que acompanha a Revolução Democrática coletiva em Portugal. No seu autorretrato afirma-se feminista e refere: sempre pensei que as pessoas são feitas de estratos sucessivos e acumulados como os terrenos. O ser mulher é naturalmente um desses estratos. Pensando e tendo como pano de fundo os 50 anos da nossa democracia, que impactos é que teve o facto de ser mulher no seu percurso político, seja como deputada da Assembleia da República, presidente e vereadora de câmaras municipais, presidente da Assembleia Municipal, enfim, todos estes cargos que desempenhou em termos políticos? Ora bem, muito obrigada eu pela oportunidade de termos esta conversa. Eu acho que se calhar o ser mulher ajuda-nos a fazer muitas coisas diferentes. E isso ajudou-me também muito na minha vida. Eu sou mãe, sou avó, e isso implica também muito tempo da nossa vida, não é gasto, é investido e vivido para cumprir essas dimensões da vida que temos. E, portanto, o estarmos treinados desde pequenas, muito mais do que os rapazes, a conseguir fazer várias coisas, a conseguir preencher diferentes papéis e não deixarmos de dar atenção a cada um deles, eu acho que isso me ajudou muito. Eu acho que as mulheres têm muita capacidade de fazer isso e provam-no todos os dias. Porque, no fundo, o seu percurso político é um percurso muito variado, digamos assim. É porque não sou, porque eu, vamos lá ver, isto são coisas que têm a ver com a maneira de estar de cada um na vida. Eu aprendi com os meus pais e sobretudo com o meu pai a questão da integridade, da transparência, e com a minha mãe era a parte sobretudo social, a dedicação social. E essas duas coisas têm-me norteado muito, quer dizer, quando uma coisa não corre bem, quando não é clara, quando há ambiguidades ou há falta de lealdade ou há qualquer coisa, para mim já não dá. Então aí eu mais depressa corto do que engulo. É uma maneira de ser. No fundo, a sua ação cidadã Essa parte é sobrepõe-se. muito da minha mãe, essa parte é muito da minha mãe. Era uma simples dona de casa, mas com uma entrega absoluta, a tal ponto, ela entregou-se muito a trabalhar em bairros pobres, e eu aprendi isso também com ela, e eu lembro-me quando foi o funeral dela, a igreja estava cheia, foi muita gente assistir, e o prior, no Estoril, disse esta frase que eu nunca mais me esqueci. A minha mãe chamava-se Maria do Amparo, e o prior disse esta coisa extraordinária: a senhora Dona Maria do Amparo foi expropriada em vida por utilidade pública. Isto é uma coisa extraordinária. Uhum. E a memória das mulheres, não é? Das mulheres que passaram na nossa vida, as mulheres que passaram São os nossos coletivamente. modelos, são os nossos modelos, cada qual com as suas características são os nossos modelos.
quanto mais anos vivo, melhor eu percebo isso. Eu não sou eu, os tais estratos que eu digo aí, somos feitos de estratos, esses estratos também são as pessoas que me fizeram. Não só em pequena, mas pela vida fora, o que a gente aprende uns com os outros, o que a gente aprende umas com as outras, isso é o que nos vai fazendo. Uhum. A Helena teve também um papel ao nível da intervenção cívica em associações de mulheres. Foi fundadora da Não foi numa intervenção altura, feminina. exatamente, isso foi uma organização muito engraçada, foi numa altura que nós percebemos que na Assembleia da República era muito fácil haver alguma cumplicidade entre as deputadas dos vários partidos, coisa que não acontecia entre eles. E a uma certa altura houve, quando entramos na União Europeia, foi na altura também que a Manuela Silva fez esse trabalho em que eu também participei, as mulheres na União Europeia. Houve nessa altura um convite muito interessante da Comissão Europeia de um conjunto grande de mulheres ir fazer uma visita aos vários países, 2 ou 3 países da União Europeia, e conhecemos-nos umas às outras, mulheres que estavam a fazer coisas completamente diferentes. Eles fizeram uma escolha muito engraçada e conhecemos. E nós de repente dissemos, que diabo? Então aqui mulheres com tanto valor, éramos pai umas 20, mulheres com tanto valor, a maior parte delas não são assim tão conhecidas, mas têm que passar a ser. E então as que estavam ligadas ao Parlamento resolvemos lançar esta ideia. E o nome era muito bonito, porque era IFE, Intervenção Feminina, mas era também simultaneamente o se. Se as mulheres estivessem presentes, isto levava uma grande volta. E fomos, e era objetivamente uma associação para fazer pressão para maior presença de mulheres na política, nas áreas de decisão, mas na política em particular. Aquilo foi numa altura pré-eleitoral, portanto ainda tivemos aí algum papel. Não havia ainda a lei da cota em ação em Portugal, e aliás a maior parte das mulheres eram contra, mesmo na política eram contra. E a cota não lhe acho graça nenhuma, mas quer dizer, foi útil, é uma ferramenta útil, e portanto, como eu sou reformista, a gente o que é útil e que funciona, a gente usa. Mesmo que não seja o ideal, mas a gente usa. Quer dizer, a gente usa várias ferramentas para chegar ao resultado que quer, desde que funcione. Uma das suas cofundadoras também foi a Maria Alzira Lemos. Claro, mas porque a Maria Alzira era um monstro de trabalho. A Maria Alzira pegou na associação e foi para ali fora, não parou. Arranjou financiamentos, arranjou projetos. A Maria Alzira é uma figura extraordinária. Tínhamos um carinho enorme por ela e, sem dizer nada, ela ia fazendo discretamente um trabalho que mais ninguém estava a fazer. Isso tem um mérito imenso. E, aliás, a plataforma das mulheres deve muito à Maria Alzira. Aqui, se pensarmos também nas necessidades das mulheres, não é? Há uma necessidade que neste momento é premente, mas sempre o foi, que é a necessidade da habitação, de ter um teto. A habitação é uma necessidade para, como diz a Constituição, para todas as pessoas e famílias. Uma habitação é uma necessidade básica. E aí estamos mal, porque, sobretudo para as mulheres que têm, ou que vivem sozinhas, ou que têm agregados familiares, em que elas é que são a figura principal, o ganho principal. As mulheres portanto, famílias monoparentais ou famílias numerosas em que recai muito sobre a mãe a responsabilidade, ou as mulheres mais idosas, porque também temos esta característica demográfica em Portugal, as mulheres vivem muito mais anos que os homens, há muito mais viúvas do que viúvos, e portanto as mulheres de uma certa idade, já viúvas, a viver sozinhas e às vezes com responsabilidades diárias, não é tanto o peso em termos sociais, mas é a responsabilidade diária, a manutenção não só da sua família, como muitas vezes de uma rede que delas depende, é extremamente pesado, e portanto não há dúvida, e as estatísticas comprovam, que em termos de acesso à habitação, quando o agregado tem como cabeça de casal a mulher, as condições são piores, são mais Uhum. difíceis e o acesso é mais difícil. E nisso, há um papel a fazer-se pelos poderes políticos. Há um papel, mas há um papel sobretudo a fazer, vamos lá ver, a fazer ao nível dos salários, porque havendo desigualdade no salário, a mulher pode estar a ter a mesma carga de trabalho e ganha menos, a desigualdade no acesso à habitação vem agarrada. Se todas as pessoas tivessem um salário compatível com o preço da habitação, o problema da habitação era muito mais reduzido, era só situações temporárias na vida de cada um. O que acontece é que no nosso país, e nos últimos anos isto agravou-se, o custo da habitação não acompanha o preço, não acompanha o valor dos salários.
E tendo as mulheres salários mais baixos, obviamente ficam para trás. Ficam elas, ficam os jovens acabados de chegar, ficam as pessoas desempregadas, ficam todos aqueles que estão prejudicados em termos de salário. A Helena foi também uma das obreiras da recentemente aprovada Lei de Bases da Habitação. Ela foi aprovada em 2019. Quer falar um bocadinho sobre essa Não lei? falo, vamos lá ver, mais do que ser obreiro da lei de base, eu escrevia, porque ninguém a queria fazer, quer dizer, ninguém tomava a iniciativa. Como sabe, para haver uma lei, alguém tem que fazer uma proposta, ou um partido, ou um deputado tem que apresentar um projeto de lei, ou o governo tem que apresentar uma proposta de lei. Nunca tinha havido. Eu dizia, mas que diabo, então os outros direitos sociais todos têm lei de base já há tanto tempo. A saúde, uma lei de base da saúde, a lei de bases da educação, a lei de bases da segurança social, então, e a habitação, que é um direito constitucional, ao mesmo nível destes outros todos, não tem uma lei de bases, isto não pode ser. Batalhei muito até para conseguir, fizemos uma petição em 2007, não resolveu, depois passaram anos, várias tentativas, finalmente quando fui eleita deputada em 2015 como independente da bancada do PS, disse, olha, nós temos que fazer uma lei de bases, tá, se quiseres faz, como quem diz. Não foi bem isto que me disseram, mas não foi prioritário, não fazia parte das prioridades do grupo parlamentar nem do partido. E eu atirei-me àquilo, mais ou menos sozinha, com algumas pessoas amigas, fiz uma consulta pública, ouvi muita gente, fiz várias conversas no país, etc. Fiz uma base de trabalho, essa base depois apresentei também a várias pessoas, nomeadamente porque eu tinha consciência que direito não é o meu forte, a pessoas que soubessem disto. O professor Freitas do Amaral foi professor de Direito e Urbanismo, ajudou-me, eu fiquei-lhe sempre a dever isso, e depois o meu grupo parlamentar finalmente aceitou subscrever a proposta e ela ser apresentada. E foi assim que a Lei de Bases da Habitação avançou. Depois foi preciso negociar, não havia maioria, etc., mas isso já são peripécias parlamentares. Mas a grande questão nestas coisas é haver uma iniciativa, está a ver? É que nem sequer Uhum. constava da agenda dos partidos políticos. Nenhum partido tinha isto na agenda, nem o Partido Socialista, nem mais nenhum. À esquerda também não havia esta agenda. E, portanto, nesse aspecto é que tive que furar um bocadinho, mas tinha que ser. E hoje em dia ela está aí, ela não foi aprovada por unanimidade, longe disso, teve votos contra na altura dos partidos à direita, portanto o PSD e o CDS, mas hoje ninguém põe em causa a lei de bases no seu todo. O problema todo agora é concretizar. Ou seja, vai fazer 50 anos, daqui a 2 anos faz 50 anos que a Constituição foi aprovada. eh, Foi a primeira vez que o direito à habitação foi incluído na Constituição da República, antes disso não havia. O direito está, nunca ninguém o pôs em causa, a formulação daquele direito teve várias alterações ao longo destes 48 anos, mas não no essencial. O essencial mantém-se exatamente como foi aprovado na altura, ou seja, o direito constitucionalmente existe, na prática não está garantido. E este gap, esta distância entre o direito constitucional e a prática, não é só neste direito que acontece, mas é isto que hoje agrava tanto a situação e é uma falha da democracia portuguesa, tem que se dizer. Eu estava sozinha a fazer isto, portanto fizemos uma coisa que fosse simples, que não fosse muito complicada, mais do que andar a fazer sessões, fiz poucas. O que fiz sobretudo foi colocar no telemóvel o inquérito, um inquérito Google simples, telemóvel, e portanto pelo passa-palavra. Essa será uma marca diferente das mulheres na política. Eu estou-me a lembrar de Maria de Lourdes Pintacil, que enquanto foi primeira-ministra também andou em périplo pelo país, a recolher as necessidades, no fundo. Será uma marca diferenciadora das mulheres na política? Pode não ser, é diferenciador de uma certa maneira de estar, que não é só das mulheres, mas que é de uma certa maneira de estar na política. Eu uma vez falando com a Simone Veil sobre esse assunto, e ela disse-me, pois, é que a diferença é que os homens querem estar, querem ter cargos, e nós queremos fazer coisas. Isto evidentemente que é uma radicalização, mas é um bocado de verdade. Eu confirmei isto, por exemplo, quando estive envolvida a fazer listas, quer para associações, quer para coisas políticas. Pergunto se sou um rapaz ou um senhor ou um homem que quer participar numa lista, pergunta logo em que lugar é que vou, e pergunta a uma mulher que dizem-me logo, mas é para fazer o quê? Olha que eu isso não sei fazer, ou então isso eu sei. E portanto, isto também está aqui, talvez com a geração mais nova hoje, isto já não seja assim, porque a partir dos anos 90 começa a haver muito a ideologia do sucesso individual e, portanto, há mais competição.
e a raparigas mais novas, até porque nos estudos são mais aplicadas do que os rapazes, as estatísticas mostram isso, e conseguem melhores resultados, talvez tenham um sentido de competição diferente. Mas para a minha geração, para a geração das minhas filhas, havia muito esta diferença. A gente não perguntava qual era o lugar, a gente perguntava para fazer o quê. Poder para mim era poder fazer, não é de ter um cargo, não é ser presidente de, ou vice-presidente, ou vereador, ou o que se fosse. Era poder fazer. O que é que eu posso fazer? E este sentido prático acho que também está muito ligado à vida das mulheres, porque não há 50 mil maneiras de a gente conduzir o cotidiano e, portanto, o que é preciso é que as coisas corram bem. Exatamente. E eu aqui volto atrás àquele artigo que falámos há pouco da cultura feminina e cultura urbana que a Helena escreveu em 95 e que de facto define aqui um conjunto de linhas estratégicas de atuação. Desde a nova partilha do tempo, que ainda está Essa é uma porque coisa essencial. Essa é uma coisa essencial. A questão da partilha do tempo é essencial no urbanismo e não se fala disto. Está-se sempre a falar como se o urbanismo fosse só um problema de espaços. Definir espaços, definir o uso das zonas, para onde é que passa, não sei quê, o que é que se faz aqui, o que é que se pode fazer aqui, o que é que se pode fazer ali. Eu pergunto, quanto tempo para ir daqui a ali? E esse urbanismo do tempo, eu a uma certa altura tive conhecimento, por exemplo, que havia uma associação de mulheres em Itália, julgo que era em Milão, que tinha criado exatamente um gabinete de gestão do tempo para a cidade, para medir o tempo que as pessoas perdiam nos transportes e fazer propostas em termos urbanísticos e de transportes públicos para melhorar esses circuitos. É uma coisa essencial, a gestão do tempo. No dia a dia nós sabemos que isto é essencial, mas na gestão da cidade muitas vezes a questão do tempo não é colocada. E, portanto, nós sabemos isso, essa coisa mais simples, famílias que têm crianças para levar à escola, o tempo de ir levar, o tempo de ir buscar, o tempo de levar os meninos às atividades, os ir buscar das atividades, o tempo de ir visitar alguém de família que está doente, voltar. É muito difícil. Para além já, nem falo da questão da minha casa para o meu emprego, do meu emprego para a minha casa. Quando a gente pensa que há muita gente que, por razões de tempo, gasta 3, 4 horas para ir e vir do emprego para casa, de casa para o emprego, isto é impossível que essas pessoas, além disso, ainda tenham que fazer tudo o resto e, além disso, ainda tenham que ter grande intervenção cidadã. Não é possível. Portanto, temos aqui cidades que, por razões de má gestão do tempo, de tempo de transportes e da localização das funções, da localização das atividades, por razões de má gestão do tempo, criam uma sobrecarga adicional muito difícil. Uhum. E também fala nesse mesmo artigo de outras duas linhas que me parece que vão se conjugam bem com esta linha da gestão do tempo no urbanismo, que tem a ver com a solidariedade e com a valorização das mulheres. Elas, no fundo, estão muito interligadas. Um, Esta gestão do tempo no planeamento urbano, ela pode ter um Pode, impacto meio. Uhum. pode, se nós criarmos obrigatoriamente espaços nas zonas habitacionais que permitam alguma partilha de responsabilidades. E isso hoje não há. E penso que começa a sentir-se e começa a haver já uma geração muito novinha, 20 anos, por aí, a dizer que não pode ser assim. Até por causa da consciência climática, até por causa da consciência que isto nos afeta a todos, que estamos todos no mesmo barco e o planeta é só um. E, portanto, há aqui, outra vez, uma abertura grande e uma chamada de atenção que está a vir, que eu sinto que está a vir dessa geração mais nova, o que é muito bom. Isso tem impacto, inclusivamente, na habitação e no urbanismo, mas na habitação em particular. Nós podemos ter casas pensadas de outra maneira. Casas que podem ter partes que podem ser partilhadas com outras casas. Não preciso ter este espaço é meu, aquele é teu, eu não entro aqui. Esta ideia de a gente entra num prédio, apartamento, às vezes nem se falam os vizinhos. eh, Começa a haver, numa geração nova, começa a haver uma necessidade de organizar o espaço de habitar de outra maneira. Há um espaço completamente privado, há um espaço de uma privacidade um pouco maior, que é o espaço da família, mais próxima, mas pode haver o espaço da vizinhança, o espaço dos amigos, o espaço do bairro. E isto é tão importante. Há muita coisa que é preciso a gente andar com os ouvidos bem abertos, os olhos bem abertos, para aprender. Tenho apanhado lições de vida extraordinárias. Recorda-me de uma mulher, uma vez em Vila Franca de Xira, numa sessão,
falava-se sobre os direitos das mulheres e tal, e ela pediu para falar e dizia, mas eu nunca fiz nada na vida. E depois contou a vida dela tinha sido toda a vida dedicada a fazer tudo contar para toda a gente. Mas dizia, nunca fiz nada na vida, nunca fiz nada na vida. Essa falta de autoestima é uma coisa que tem que ser combatida. Porque o que essa mulher fez e que muitas mulheres fazem, sem isso a sociedade não funcionava. Quando aqui há uns anos o Boaventura Sousa Santos depois meteu-se noutras coisas, mas o Boaventura se escreveu sobre que Portugal não havia um Estado de Previdência, havia uma sociedade de Previdência. Eu lembro na altura ter dito, não há uma sociedade de Previdência, há mulheres de Previdência. Não é a sociedade no seu todo que é a Previdência. Há uma parte da sociedade, e no geral são as mulheres, que aguentam o resto. E, portanto, é preciso estar atento a isso. Hoje em dia já se percebe isso e o mercado também já incorporou isso, e, portanto, todas as tarefas sociais, muitas vezes, têm uma maioria de mão de obra feminina, porque se acha que as mulheres são melhores nisso. Podem não ser, provavelmente são tarefas menos bem pagas. E, portanto, vai ao ciclo vicioso, vai para lá quem aceita ter um salário mais baixo ou não consegue ter um mais alto. Uhum. Estou a falar das tarefas mais simples, de cuidadores, de apoio nos centros de dia, apoio nos lares de idosos, mas hoje em dia emprega muitíssima gente, essas chamadas funções sociais, e também temos homens nesses trabalhos, mas grande parte são mulheres. Era, no fundo, aquela linha, a última linha estratégica que colocou no seu artigo da A valorização valorização feminina. dos saberes, das competências e daquilo que é feito. Quer dizer, eu não sou muito favorável à história de pagar salário às donas de casa, não sei o quê, enfim. Agora, tem é que se reconhecer esse trabalho. Por exemplo, e cheguei a fazer essa proposta, mas não passou. Por exemplo, o facto de a mulher ter tido a responsabilidade de educar filhos, embora a responsabilidade seja do casal, quando o casal está constituído, o facto de ter essa responsabilidade significa que houve ali uns anos da vida em que ela dedicou muito a isso. Então, isso devia ter sido, devia, ser tomado em consideração quando se estabelece a idade da reforma. A idade da reforma não devia ser igual para homens e para mulheres. Eu acho isto um erro. A idade da reforma devia ser muito mais flexível, até porque há pessoas que querem e têm gosto e têm capacidade de trabalhar depois da idade da reforma, e até se não puderem ficam cerceados numa coisa que queriam fazer, mas não há dúvida nenhuma que o facto de educar, criar filhos, ou criar crianças, mesmo que não sejam filhos da própria, o facto de criar crianças deveria ser tido em consideração, acho eu, merecia ser tomado em consideração quando se discute a idade da reforma. Uma idade da reforma homogénea parece-me um erro. E já não é só homens e mulheres, é mesmo, não devia ser homogéneo. Depende muito da vida. É evidentemente que há profissões chamadas de risco, que têm umas idades de reformas diferentes, mas são minorias, são casos muito específicos. Ora, isto era muito mais interessante que fosse mais flexível e que a idade da reforma pudesse ser modulada pelas pessoas ao longo da sua própria vida. Por exemplo, poderem tirar uns anos de intervalo e depois reformarem-se mais tarde, porque às vezes aqueles anos que nos fazem falta é no meio da vida, não é no fim. Aquilo que a gente gostava de ter feito e não fez é antes. E, portanto, há aqui também, lá está, são novas concepções da gestão do tempo, da organização das vidas, da organização da casa e da organização da cidade. É isso mesmo, é isso mesmo. Ahm, e se pensarmos nas profissões que de facto têm a tal flexibilidade na reforma, são as mais masculinizadas. É o caso do Exército, é o caso, não é, das Forças Sim, Armadas. sim, porque normalmente há mais profissão de risco. Agora já tem muitas mulheres nas Forças Armadas, tem mulheres em profissões de risco associadas, por exemplo, combate a incêndios e outras coisas, proteção civil. Há profissões de risco mesmo, e aí, com toda a certeza, tem que se ter em consideração homens e mulheres. Mas, por exemplo, se pegarem profissões mais humildes, como seja, por exemplo, as profissões relacionadas com a recolha do lixo urbano, são muito mal pagos e é profundamente cansativo. E há homens e mulheres, aí é para todos. Conheço muitas mulheres a trabalhar como cantoneiras de limpeza. E é uma profissão altamente desgastante, fisicamente. E além Uhum. disso, todo o processo é difícil. E, e é pouco valorizado, porque lá está uma profissão em que se ganha pouco e, portanto, valoriza-se muito o risco em profissões que têm uma carreira, digamos assim, que pode chegar a um topo. Mas aqui em que não há carreira relevante, se a pessoa continuar a fazer sempre a mesma coisa, pouco evolui em termos de carreira,
o salário é baixo, não é considerado tanto o risco e mal. Uhum. E se nós pensarmos mesmo naquelas que disse das funções sociais de quem está num lar, porque também tem aí um peso Pois acrescido, é. não é? Cuidadora, nem é preciso às vezes ser uma profissão, às vezes é uma função familiar e tem sido uma grande luta para conseguir remunerar e garantir algumas férias aos cuidadores que por razões familiares têm que ficar cuidadores. É uma grande luta e é uma luta no bom sentido, é uma luta para reconhecer que esta função é essencial à sociedade, é mais bem desenvolvida desta maneira do que por um serviço público qualquer, porque entra aqui afeto e relações pessoais e tudo mais, mas tem que ser reconhecida, pelo menos, o direito a férias, o direito ao descanso, o direito a ser substituída e o reconhecimento de um papel social fundamental. Então, eu acho que esta ideia de revalorizar a sociedade também nos obriga a revalorizar certas funções que são desempenhadas e a que não se dá qualquer relevância e tem que se dar, tem que se dar. Ou seja, têm que ser pressionadas, Tem que as ser pressionadas, não pessoas. pode ser desta maneira, mas quer Uhum. dizer, naturalmente tem que ser as tais redes de solidariedade e é dessa maneira que a gente cria maior capacidade de intervenção e mais força. As tais redes de solidariedade entre organizações femininas e com outras organizações. Eu recordo-me de, há uns anos, ter feito uma conferência na Grécia sobre a questão das mulheres, precisamente, e expliquei que o papel das mulheres é tão diverso que é por isso que elas podem ser solidárias de todas as diversidades. E, portanto, todas as causas em que há desigualdade e em que há uma minoria que está a ser prejudicada, é fácil as mulheres serem solidárias dessas causas. Porque, por definição, nós sabemos bem o que é a diversidade. E agora voltando aqui ao princípio da conversa, ou à parte dela, que foi a sua atividade na Associação Presença Feminina e pensando também aquilo em que esteve ligada com o movimento da tolerância pelo sim, no Sim, referendo pela tolerância. Sim, pela tolerância. sim, pela tolerância, sim, no referendo da despenalização voluntária da gravidez. Sente que há aqui diferenças, ou seja, se tivesse hoje que fazer um movimento semelhante, seria diferente? Ou Seria, sente que as seria, questões estão resolvidas? não, seria, nós aprendemos muito e a sociedade também evoluiu. Mas nós seguimos muito não podemos impor aos outros aquilo que queremos para nós, queremos que cada pessoa possa escolher. Seguimos muito, e a palavra tolerância tinha muito a ver com isso. Mas, por exemplo, a Simone Veil, toda a luta dela em França pela IVG, pela interrupção voluntária de gravidez, foi por razões pura e simplesmente que ela conseguiu provar de saúde pública, por razões de saúde pública e de desigualdade legal. E, portanto, foi muito interessante esse caminho. Não foi o caminho que nós fizemos, pelo menos o Movimento Simples de Tolerância era muito o caminho. Temos que manter uma solução aberta, permita às pessoas escolher. Quem quiser faz, quem não quiser não faz, mas não é condenado se fizer ou se ajudar a quem faça. Continuamos a ter muito essa imposição dogmática por via religiosa e não só, também muito por via deontológica de algumas profissões, a começar pelas profissões da saúde. Há muito caminho para fazer. No aborto, enfim, não tanto em Portugal neste momento, mas é preciso não voltar atrás. Eu ouço as americanas dizer: não posso acreditar que as minhas netas tenham que fazer novamente as lutas que nós já ganhamos. Está a acontecer isto, e portanto, na Alemanha há a mesma coisa, está as lutas das avós, quer dizer, não é possível. Agora, por exemplo, se pegarmos noutra questão que também é muito importante, no aborto é a questão do nascimento, e depois temos a questão da morte, da eutanásia. Aí ainda há muita mentalidade fechada. Aliás, o próprio Presidente da República fez tudo quanto pôde e não pôde para impedir que a lei seguisse o seu caminho. E ela continua a não ser revelada e continua a encontrar muitas dificuldades. Portanto, há muito dogma enfiado na cabeça das pessoas. É muito impressionante. Uhum. Se tivesse que apontar três prioridades na ação coletiva, o que é que apontaria? Isso depende muito, que é muito difícil. Agora, para mim, sei quais são, mas para outras pessoas é muito difícil. Agora, eu acho que enfim, aos grandes valores da Revolução Francesa: a liberdade, a igualdade, a solidariedade. Portanto, é caminhar, crescer nestas três dimensões, crescer em todas as dimensões.
é disto que se trata. Porque se me disser coisas mais táticas, para mim, pessoalmente, neste momento, era mesmo fazer duas grandes batalhas, uma sobre o arrendamento habitacional. O que eu penso que na habitação era muito importante era regular o mercado de arrendamento, está completamente disfuncional e tem uma lei que é do século XIX, quer dizer, já não aguenta. Temos que cair no século XXI e fazer uma lei com todas as componentes do século XXI, em que há muitas modalidades do habitar e as diferentes modalidades deviam estar ligadas a diferentes cargas fiscais. Portanto, arrendamento, para regular o mercado de arrendamento, melhoria, compatibilizar a legislação fiscal com a legislação, com as prioridades habitacionais e depois uma outra questão, em que eu também estou muito empenhada, maior transparência na formação do preço da habitação. Maior transparência. Nós temos aqui uma máquina especulativa montada há vários anos. O discurso dominante é de que não há oferta, e, portanto, há muita procura e, portanto, os preços sobem. Ora, nós temos em Portugal 700 mil casas vazias. O INE já veio dizer que as casas vazias, que nem sequer precisam, aquelas que estando vazias, nem sequer precisam de muitas obras, eram suficientes para resolver as carências habitacionais. Podem não estar onde as pessoas delas precisam, isso já é outro pormenor. Agora, é impossível nós assistirmos a esta contínua escalada de preços como se estivesse tudo bem. Não está. Não está. Há pouca transparência, há muito oportunismo, há um mercado muito desregulado que só se desloca para o segmento de luxo, que não lhe interessa ao outro. E eu não aceito esse discurso de que o problema é um problema de falta de oferta. Há oferta, o mercado é que não lhe quer pegar. Não há oferta, Uhum. digamos assim, no mercado, mas há oferta no território. Então, como é? Então vamos deixar cair, abandonadas, centenas e centenas e centenas de milhares de habitação? Vamos fazer com a habitação mesmo que se fez com a floresta, abandonar? Não pode. Uhum. Portanto, há aqui toda uma gestão do que é que está construído, assim fazendo a metáfora como se a agência da gestão dos fogos florestais devia haver uma agência da gestão do preço da habitação, porque de facto não é normal. Não é normal e Portugal está sempre à frente nas estatísticas europeias, o que torna ainda mais irracional, porque nós não estamos à frente das estatísticas europeias nas outras coisas, nem no que as pessoas ganham, nem na produtividade, nem em muitas outras coisas, portanto, não pode ser. Agora podíamos entrar em muitos pormenores, mas o essencial que eu queria dizer é liberdade, igualdade, solidariedade. Com estas três coisas, combater as desigualdades, combater as injustiças e defender a transparência. Com estas coisas já se avança algum bocadinho. Obrigada, Helena. Em nome do projeto Viva Voz e também da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, muito agradecemos a entrevista que nos vai enriquecer muito. Muito obrigada. Eu é que agradeço. E bom trabalho, Alexandre.